Olá, estamos no ar com mais uma edição do canal NFC, o Nordeste Futebol Clube, um programa que está contando a inédita participação de 5 clubes nordestinos na disputa de elite do futebol brasileiro. Como você já sabe, pela primeira vez na história do futebol nacional, a região Nordeste tem 5 clubes disputando o campeonato de elite do nosso futebol: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória. Esse momento inédito coloca em evidência a nossa região e os olhos do país miram o nosso território. O canal NFC é, portanto, um espaço dedicado aos apaixonados por futebol e principalmente pela cultura nordestina. E no programa de hoje nós temos aqui ao meu lado, como sempre, jornalista, ator, diretor, humorista e ex-árbitro de futebol, LC Galeno. Esse daí do programa passado eu estou sabendo. Agora eu vou completar aí. Lá da Boa Terra, da Bahia de Todos os Santos, ele que ensinou o Dorival Caymmi a tocar violão. Como sempre, nos honra muito com a sua participação, jornalista José Raimundo. Olá, Zé Raimundo. Olá, Moacir. Um abraço para você, um abraço aí para o nosso amigo LC Galeto e o nosso querido Serginho Amizade. Um abraço, um prazer estar aqui com vocês. Como vem desde o programa passado, nós temos um reforço na nossa capacidade de análise. Passou a fazer parte do canal NFC o nosso árbitro querido cearense de FIFA, Dacildo Mourão, que está ajudando a decodificar aqui o que é que os juízes estão fazendo com a bola. Está um trabalho. Está tendo trabalho. Acho que deve ser o setor que mais trabalha nesse campeonato aqui. Não é quem apita os jogos de futebol, é quem analisa o trabalho dos árbitros de futebol. E na nossa seleção de hoje nós temos a convocação de um meio-campista que também é campeão na arte de fazer amizade. Estou falando de José Sérgio Carneiro Reis. Para quem não conhece, esse é Serginho Amizade, um carioca que foi adotado pelo futebol e pelo coração dos cearenses. Obrigado, Serginho, pela presença. Seja muito bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui. Dacildo já não vi há algum tempo. Você, a gente se encontrava quando jogava sinuca, né? Não tem mais a sinuca. E meu nome é Jorge, o primeiro nome é Jorge. Botaram José, mas isso acontece com todo mundo. Só fica mesmo Sérgio Amizade. Então, o primeiro nome é Jorge e foi recente, São Jorge, agora dia de São Jorge. Pois é, São José, São Jorge. Agora, São Jorge era um santo que dizem que era guerreiro, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Serginho, não querer perder a oportunidade de já passar a bola para você, que eu acho que a gente precisa ajudar a nossa gente a entender esse momento histórico que a gente está vivendo, de termos 5 times do Nordeste disputando a elite do futebol brasileiro. Para você que esteve lá dentro, que jogou em clubes do Sudeste, que jogou nos nossos maiores clubes aqui do Ceará, o que é que isso significa? O que é que isso traz, inclusive, de responsabilidade para as edições futuras de quem vai dirigir o futebol cearense e responsabilizar pelos nossos clubes do Nordeste? Olha, eu acho que tem a ver com a evolução dos estados, tem a ver com a questão econômica, tem a ver, por exemplo, eu tenho 71 para 2021, são 50 anos. Eu tenho 54 anos de conhecimento de Fortaleza e ver. E eu acompanhei, por exemplo, o estado do Ceará no tempo que só tinha o ginásio Gonzaga Mota em Morada Nova e o ginásio de Juazeiro. Uma vez nós fizemos até uma viagem, você me deu uma carona, essas coisas da Silva ainda tem a liga, que, né, tinha essa liga. Então, veja bem, o Ceará desenvolveu como todo, e o Nordeste também, de modo geral, né, tudo. E eu penso que se deve muito a isso, ao desenvolvimento das cidades, né? E os clubes de futebol, gradativamente, eles foram incorporando também, principalmente o Ceará, a princípio, com Evandro Leitão como presidente, e depois o Fortaleza com essa grande fase que ele viveu aí. Então, houve uma mudança radical no futebol cearense no sentido de se organizar e organizar a gestão. E isso foi uma coisa muito positiva, porque Sport, Bahia e Vitória, eles já tinham os caminhos nesse sentido,
né? Você tinha o futebol baiano e o futebol pernambucano à frente do futebol cearense. Então, hoje em dia, quer dizer, a ascensão de Ceará e Fortaleza culmina com esse encontro, né? Muito interessante, e num momento até que as grandes revelações de futebol do Sul, elas não ficam, não, eles vivem. Cara, incrível isso, futebol virou grana. Você revela os jogadores e no mesmo ano já está vendendo e já manda embora. Aí traz os caras de volta com 32, 33, 34 anos. Então nós estamos passando um processo que é um processo ruim para o futebol. Agora, o futebol do Nordeste, aí ele pega esse pessoal e tudo e está nivelado, tirando o Flamengo e Palmeiras, que tem um trabalho mais acentuado na base e tudo, o resto está nivelado, está aí brigando por um espaço, né? E o futebol do Nordeste está. Eu não sei nem se seria interessante uma atuação conjunta das secretarias de cultura, de desenvolvimento social, em aproveitar esse momento, porque quando você, inclusive, começou a apresentar, apareceu essa coisa da cultura do Nordeste, e como o Nordeste é culto, né? O Nordeste é muito legal. Eu estou dizendo porque vocês nasceram aqui, são obrigados a viver. Agora, eu escolhi, em determinado instante da minha vida, vim viver aqui. É muito rico musicalmente, é muito rico as praias e tudo. Humor. Humor. Então você tem muita coisa rica, né? E que pode ser apresentado para o sul do país e é apresentada, né? Então é muito legal. Eu acho muito legal isso aí. Deixa eu colocar Zé Raimundo aqui na conversa. Zé, quando o Serginho fala dessa vantagem que os estados da Bahia e Pernambuco já tinham com relação ao Ceará no futebol mais desenvolvido, você tem essa mesma impressão? Olha, eu concordo com o Serginho. Eu acho que o Nordeste tem essa força cultural, essa tradição toda, e está mostrando que no futebol isso também é uma tendência e deve evoluir, né? A gente hoje conta com 5 clubes, né? 5 times que são forças regionais, né? São forças nacionais também. Nós temos um campeão brasileiro, nós temos um vice-campeão brasileiro, nós temos o Fortaleza, o Ceará, sabe, o Sport, são clubes que são respeitados no Brasil inteiro, em todo o território nacional, e que tem torcidas, né? Se a gente for reunir essa comunidade esportiva, né, do futebol no Nordeste, vai dar muitos milhões de torcedores que podem fazer muita diferença e que vibram com seus clubes, né? Eu percebo que essa tendência de unir forças e disputar mais o futebol em pé de igualdade, né, ou com mais competitividade em relação aos clubes do Sul, do Sudeste. Eu acho que isso é uma tendência e está amadurecendo cada vez mais. A gente tem o exemplo aí do Bahia com a SAF, que já conseguiu montar um time competitivo, né, um time bem encaixado, bem treinado, o Fortaleza, da mesma forma. Eu acho que os outros clubes também vão acabar amadurecendo a ideia de fechar uma parceria, uma SAF, para poder dar mais alegria aos torcedores. Eu acho que essa é uma realidade talvez irreversível, né, no futebol brasileiro. E, na minha opinião, isso vai fortalecer mais, né, o futebol e vai estimular melhor as torcidas nordestinas. Eu tenho uma provocação aqui para fazer para os meus amigos mais experientes, né? Estou chamando ninguém de velho de novo, né? Mas é porque assim, eu queria saber se a gente evoluiu economicamente, como gestão também, já foi citado aqui, a gente tem acompanhado também no processo de formação de novos jogadores. Se não está, o que é que está faltando? Queria primeiro que o Serginho tocasse nesse assunto. Formação dos atletas, tipo, o time de Ceará e de Fortaleza ter mais atletas formados aqui. Eu sei que acaba virando objeto para vender mesmo, né? Isso. Produto. Mas será que a gente vai conseguir manter os destaques da nossa base por aqui há algum tempo? Se a gente vai ter condição econômica de suprir isso também? Eu estava fazendo uma conta outro dia, eu escalei quase um time de jogadores do Ceará
que estão jogando, que foram da base do Ceará e foram para outros clubes. O Arthur, por exemplo, foi do Ceará. O Raul foi do Ceará, sabe? Esse menino lateral esquerdo do Fortaleza, o Felipe Jonathan, foi do Ceará. O Ceará teve um zagueiro que foi para o Bahia, que agora voltou para o Ceará, mas um foi para o Botafogo, o menino que era quase zagueiro do time. Então são vários jogadores que tem, só que o que ocorre, né? Não é fácil fazer uma renovação, porque santo de casa para fazer milagre tem a Zé, cara. Não é fácil santo de casa fazer milagre. Então, você dá chance, né, para jogador que vem de fora e tudo, não sei o quê. Mas você dá uma chance para um garoto da base, eles sempre acham que ou o jogador está muito verde, entendeu? Ou então não vamos queimar essa joia rara. Esse papo é um papo chato, papo velho. É antigo, é um papo antigo, entendeu? Então, eu acho o seguinte, nós temos ainda que percorrer muito tempo, tanto Ceará quanto Fortaleza. Você veja uma coisa, você pega, por exemplo, o Náutico tem seu estádio, joga nele, o Sport tem seu estádio, joga nele, o Santa Cruz, que está na 4ª divisão ou 5ª, joga nele. Só que nenhum dos três joga no estádio que foi construído pela Copa. Eles têm sua vida de clube. Eu conheço o Sport, conheço a estrutura do Sport, já tive hospedado lá dentro, entendeu? Então você tem quadra de voleibol, claro, tem o estádio, tudo, então você tem uma estrutura própria, entendeu? Fortaleza e Ceará, o que eles têm para oferecer ao sócio-torcedor a não ser o jogo de futebol? Entendeu? Isso é uma coisa que você tem que crescer como clube, entendeu? No sentido interno de você ter lá sua enorme sala de troféus, um lugar onde você leva seu filho para passar o dia. É legal essa vida, e essa vida está acabando, e é curioso isso, porque o primeiro lugar que eu votei na minha vida foi dentro de um clubezinho feito por 15 garotos numa rua, parecia até o Clube do Bolinha, você lembra daquela coisa de Bolinha e Luluzinha? O Clube do Bolinha, eu votei para escolher um capitão. Eu tinha 12 anos, cara, entendeu? Hoje em dia a vida é nos shoppings, quase não é mais nos clubes, entendeu? Isso é ruim para a democracia. O Serginho toca num ponto aqui muito, digamos assim, impactante do ponto de vista do que é esse sentimento de pertença, que é o fato do Vitória da Bahia estar encravado num bairro, né, de Salvador e por nada desse mundo abre mão de jogar aí no Barradão. Isso fortalece o time em que proporção? Como assim? Na verdade, eu acho que fortalece a identidade do time, principalmente. Até porque, assim, é muito mais rentável para o Vitória, embora a capacidade do Barradão não seja muito grande. O Barradão hoje comporta 30 mil torcedores, né? A Fonte Nova comporta 55 mil. Então, são 20 mil a mais. O Vitória tem condições de encher a Fonte Nova. Mas se ele põe 30 mil torcedores, né, num jogo contra, sei lá, o Flamengo, né, o Ceará, o Fortaleza, o Sport, são clássicos, todos esses jogos são clássicos nordestinos, né? Ele vai ganhar mais dinheiro no Barradão do que na Fonte Nova, que ele vai pagar muito caro para jogar. A Fonte Nova cobra, cara. Eu não sei qual é o acerto que eles têm com o Bahia, né? Mas o Bahia joga lá porque não tem estádio, não tem campo para jogar, né? Deve ser a mesma coisa aí do Castelão, com o Ceará, com Fortaleza. Eles devem pagar, não deve ser um preço barato, né? Deve ter um acordo sei lá, de alguma forma para montar uma estrutura que tenha esses estádios. Então, estádios comportam muita gente. O Barradão é um estádio modesto, né? Que fica na periferia da cidade, né? Numa área pobre da cidade. Mas, por outro lado, o Barradão é responsável, sabe, pela sobrevivência, eu diria, de milhares de famílias, né? Porque todas as famílias que vivem ali, que moram no entorno do Barradão, muitas delas, sabe, dependem desses jogos. Dependem dos jogos do Barradão para vender a cerveja, para vender o espetinho, para vender o churrasquinho, a feijoada. Você tem uma ideia?
dia de jogo no Barradão, as pessoas começam a ir para lá às 10 da manhã, que vão para lá almoçar no estacionamento, né? Tem um estacionamento que era muito mais caótico, digamos assim, hoje não é tão caótico, né? Mas era um estacionamento desorganizado que hoje virou uma praça de alimentação. É impressionante, entendeu? Você chega no Barradão hoje, num dia de jogo do Vitória, você vê uma movimentação imensa, sabe? No entorno ali do estádio, sabe? Já com barracas padronizadas, a direção do Vitória proporcionou isso, padronizou as barracas, melhorou os estacionamentos, são vários estacionamentos. O Vitória tem uma área gigantesca, são mais de 20 mil metros quadrados, entendeu? Ali compõem, fora do estádio, compõem a área de influência do Barradão. Então, eu acho que o clube que tem o estádio, o Náutico, por exemplo, né, que tem o estádio dele, o Arruda, acho que não é do Santa Cruz, mas esses clubes precisam alimentar essa cultura, sabe? Para atrair para o entorno da praça, sabe, esportiva, as pessoas, os torcedores que vão para lá fazer festa. O Vitória hoje faz isso, né, com muita sabedoria, entendeu? E as famílias todas, né, são famílias de bairros dos mais pobres de Salvador que vivem ali. Só para lembrar, o Barradão abrigava no passado o lixão. Era o aterro sanitário de Salvador, o Barradão, a área do Barradão. O lixão ficava lá. Era terrível aquele momento. Hoje é um estádio. O aterro saiu, foi para outro lugar. Não existe mais lixo lá naquela área. Mas a história registra que desse ambiente, sabe, de, de lixo, de extrema pobreza, surgiram alternativas, né, de sobrevivência para milhares de famílias, como é o caso lá do nosso Barradão. E eu fico imaginando, Zé, o esforço que o baiano faz para fazer festa ali no Barradão, né? Porque a cidade, o estado da Bahia não gosta de festa, né? Ah, você sabe que baiano não precisa de convite para fazer festa, né? Olha, se o Nossa, Vitória, quando o Vitória não está bem, as pessoas vão para lá reclamar, né? E vão comer o churrasquinho, beber cerveja, fazer a festa de qualquer forma. Quando está bem, aí a festa é dobrada, né? Aí só termina de manhã. Depois do jogo, no dia Moacir, seguinte. deixa eu contar uma breve história. Você está falando de festa. O França Teixeira foi o primeiro cara que me chamou de Sérgio Amizade, entendeu? O Ceará foi jogar na Bahia, aí foi jogar contra o Vitória, na Fonte Nova. Aí, no final do jogo, ficou conversando, eu fiquei conversando com o ataque do Vitória, que era Osni, André e Mário Sérgio. Mário Sérgio que depois faleceu naquele desastre e tudo. Então, nós ficamos quatro conversando. Aí o França Teixeira mandou o repórter da rádio que ele trabalhava fazer uma pergunta para a gente. O cara chegou e falou: o que vocês estão perguntando aí? O jogo foi no dia 4 de dezembro. No dia 8 de dezembro começa o ciclo de festa da Bahia, que só vai acabar depois do carnaval. É um atrás do outro, né? E aí, rapaz, sabe, eu falei: não, nós estamos aqui, combinamos de ir à festa, de rua, tá, não sei o quê, não é amizade. Aí ele fez uma matéria comigo no placar e botou Sérgio Amizade, tá? Foi na Bahia que eu ganhei esse nome aí. Olha aí que história legal. Saudoso França Teixeira. Era Rádio Sociedade, Serginho. Rádio Sociedade da Bahia, entendeu? Ele era narrador, depois virou comentarista, tinha um programa de televisão. Morreu cedo, depois virou político, né? Foi deputado estadual. Uma figura emblemática aqui na nossa imprensa esportiva baiana. Mas boa lembrança essa, Serginho. Marcelo, eu queria aproveitar esse gancho aí dessa coisa do que é a capacidade de um clube, e aí com o futebol, até com outras modalidades esportivas, de ser esse espaço de congregação, de comunhão, de animação comunitária, né? Você roda muito, talvez aqui Ceará todo. o Ceará todo, a maioria da nossa audiência deve saber bem disso. Você anda muito no nosso estado e vê essa coisa da meninada que
que olha para o esporte, aí notadamente o futebol, e imagina ali pode estar um ponto de inflexão, como dizem os físicos, né? Uma mudança, uma virada de chave para a minha vida, às vezes a partir do esporte. Você está vendo, assim, a gente tem alguns mecanismos que possam sinalizar para dizer, a partir daqui a gente está tendo alguma ação estruturada de galvanizar, de capitalizar toda essa energia que naturalmente já se expande pela meninada, pelo seu amor ao futebol? O nosso Ceará, o nosso estado, são 184 municípios, é o celeiro de craques, pode ter certeza. Nós temos grandes jogadores novos. Agora, é preciso a gente registrar aqui que temos um grande problema no estado do Ceará. Grande. Aqui em Fortaleza é onde começa tudo. Que é? Não existe mais, em Fortaleza, são 120 bairros, né? Por aí, né? Você sabia, Serginho, todos os amigos aqui, não tem mais campeonato de futebol de novos em nenhum bairro de Fortaleza. O negócio é incrível. Em nenhum bairro. Havia Quintino Cunha, Barra do Ceará, Monte Castelo, havia os campeonatos das ligas, né? Havia dessas ligas. Mucuripe, não tem mais. É onde nasceu o craque. Onde nasce o craque é ali. Então, nós não temos mais Fortaleza nenhum. Sabe o que, é que tem em Fortaleza, futebol amador? É só garotada de 15 anos, tudo bem, 17, Fortaleza. E no interior, essa onda também está chegando. Está chegando. Acabando com o futebol de 20 anos a 35. Acabando mesmo. Devido ao quê? Aquele pessoal que faz roupa, chama facção, né? Outra. Sim. Acabando por menino. Essa garotada jovem não pode jogar em outra cidade. É mesmo. Morre. Isso, é isso. E no subúrbio de Fortaleza, se um garoto do Monte Castelo for jogar lá na Barra do Ceará, ele morre lá. No Quintino Cunha, Vila Velha, Barra do Ceará, tudo. Isso aí vai trazer, já está trazendo um prejuízo muito grande. Então, precisa os nossos governantes, a iniciativa privada, caprichar e investir na base. 15 anos e 17 anos. Aí sim, mas passou dessa idade, só os coroas, né? É o quarentão, é o cinquentão, e lá no Rodolfo Chá tem até o 60. Então é isso. É uma realidade triste, mas está ocorrendo no momento aqui no estado do Ceará. Eu não sei lá na Bahia, Zé Raimundo, se aí na nossa Salvador, se também tem esse fenômeno aí desse pessoal que faz roupa, né? As chamadas facções. Rapaz, tem sim. É uma coisa que acontece com muita frequência, é muito recorrente isso. Mas, de uma certa forma, é tolerável também, né, Dacildo? Acho que as pessoas estão convivendo com isso sem muita dificuldade. É claro que a gente fica torcendo aqui para que esse processo de formação de novos atletas, né? Serginho lembrava aqui, dá para se compor quase que um time de futebol daqueles que foram formados nas bases do Ceará hoje. E a gente vê que a globalização é uma via de fluxo duplo, né? Tanto vai como vem. Também dá para formar um time nosso aqui, só com jogador estrangeiro, né? Se for o caso aí também. Inclusive com o técnico, né? Também. E tudo mais. Até só acaba o roupeiro que parece que é cearense ainda, né? Vamos checar. Vamos checar. O que pode ser feito efetivamente? Porque isso tem um lado bom, você cuidar de categorias de base, porque te ajuda a montar times mais baratos e às vezes, né, a turma parece que só bota na linha de montagem para vender ao final da temporada, né? O cara dura aqui às vezes um ano e meio no máximo, né? Tem uma coisa, Moacir, por exemplo, os clubes agora estão vivendo uma situação financeira melhor, principalmente se eles estiverem na primeira, segunda, terceira divisão, e todos estão numa situação melhor. O resto do futebol está lascado. A realidade do nosso futebol, que passa por isso que o Dacildo falou na base, mas você tem mais de 600 clubes que estão se acabando, porque o salário médio do jogador brasileiro é entre 1 e 3 salários. E ele só tem esse salário 3 meses no ano, que ele é obrigado, por força de contrato,
De resto, eles vão andar de Uber, que nem fica aí vendendo pizza, e a gente fica em casa esperando, pô, chegou atrasado, a pizza tá não sei o quê, tudo e eles correndo feito desesperado. Essa é essa realidade. Então você tem um processo de elitização, e esse processo de elitização passa por você fechar os olhos para essa coisa de bairro, para essa coisa que podia. Porque, veja bem, milhões de pessoas torcem por clubes no Brasil e se deslocam diariamente ou 2 vezes na semana para irem ver jogo dos seus times em diferentes lugares. E a confusão existe. Tem facções que pertencem à torcida que marcam encontro e não vão ao jogo, não. Usa a camisa porque a camisa é um bom lugar para você se esconder. Porque o futebol é uma coisa que todo mundo gosta. Entendeu? Então, você veja bem, esse processo de elitização também mata o futebol. Porque você tem que 20 na Série A, 20 na Série B, 40 na Série C. Você tem 200 clubes que jogam a Copa do Nordeste, o resto não joga mais nada. O resto tem que inventar o campeonato e não pode sair do seu bairro. E você não tem segurança para ir. Entendeu? Então, sabe o que acontece? Eu moro ali na Varjota, ali, os garotos passam com uma bola, eles vêm descendo, né, da parte mais pobre da Varjota, atravessam as ruas com uma bola, vão jogar na praia. E sabe como é que vem um atrás narrando assim? Bola com o Roberto Carlos, passou para Pelé, que passou, entendeu, para um jogador do exterior. Não tem mais ninguém, você não fala mais ninguém, você não fala. Goleiro do Quixadá, que subiu agora para a série A cearense, né, em 2026, ele tem um emprego fixo de entregador de gás lá na cidade vizinha. Você imagina aí? E é goleiro profissional. É o goleiro que foi campeão agora pelo Quixadá, né? Foi que subiu, né? Teve acesso. Né? Ele mora em Baratama, que é distante de 20 quilômetros do Quixadá, e ele lá prestando para de entregar gás. É, Mas vai de profissional hoje. e é um profissional que vai disputar a primeira divisão do campeonato da Isso aí é uma necessidade de profissionalização. e o que hoje acontece também no futebol cearense, dá-se testemunha disso, né? Que o calendário é curto para algumas competições e os jogadores ficam migrando de divisões, né? Eles jogam, vão saindo, às vezes jogam nas dúvidas. Tem uma coisa, galera, só um instantinho, eu estou falando muito, mas porque o assunto está muito interessante, né? Então, veja bem, eu tive uma escolinha de futebol na Dom Luiz, o Zelino da Silveira, foi senador e tudo, presidente do Ceará, ele tinha um terreno, né? E tinha um campo de futebol onde nós jogávamos. Eu montei ali, um tempo, uma escolinha e funcionou com uns 50 meninos, que tinha menino que era filho das pessoas mais abastadas, e a meninada dali também, que era pobre e tudo, e se frequentavam. Sabe quantos jogadores deu? Nenhum. Mas sabe quantos elementos se gosta até hoje? E eu vejo eles se encontrando, cadê não sei quem e tudo, para sempre. Então, o processo é não deixar marginalizar. O processo é você criar, é o sujeito ter um horizonte, ter uma esperança. Viver, cara, para a gente aqui que estamos aqui, é ter uma esperança. O programa Os 5 Clubes no Nordeste é uma esperança, entendeu? Então a gente vive disso. Quer dizer, essa meninada não pode achar que a vida está se acabando, ou que ele vai morrer se ele rapidamente não tiver uma calça ali ou um tênis que ele comprou vendendo uma coisa ou outra. Não é isso, né? Zé Raimundo, é engraçado a gente estar aqui pegando como mote, né, como pretexto, a elite do futebol a partir da participação de 5 clubes da nossa região. E quando a gente vira um refletor e vai olhar para essa coisa da base, né, da capacidade de ter uma usina que forneça esperança para essa meninada, porque a gente, às vezes, ainda tem um preconceito de achar que quando o garoto diz que quer ser jogador de futebol, pensa-se logo, isso aí não quer nada com estudo, isso aí não tem vocação para ser gente, quer vagabundar e quer ser jogador de futebol. É uma coisa que é tão difícil imaginar um jogador de futebol que tenha sucesso, né? Porque a peneira, ela é... Peneira mesmo, um buraquinho fininho. O que é que a gente pode imaginar
como sendo o debate real que deveria acontecer em regiões como a nossa, que tem desafios sociais gravíssimos, hein, Zé? Olha, Moacir, é realmente lamentável, sabe, essa elitização. Você vê aqui, quem tem dinheiro inscreve o filho numa peneirinha, entre aspas, né, que nem é peneirinha para valer mesmo, né, apenas para brincar. É, e um PSG, quando vem aqui, aí aluga um clube, aluga um campo de um clube, e os pais vão lá para permitir que os filhos treinem ali com a camisa do PSG, do Real Madrid, esses times estrangeiros, sabe? Isso eu acho, um lado elitizado do futebol que, infelizmente, volta e meia ocorre, pelo menos aqui na Bahia, não sei como é aí no Ceará, né? Mas eu penso que isso passa por uma estrutura que precisa melhorar, né? E aí entram os clubes e a escola. Acho que o estímulo tem que partir da educação. Não adianta você ficar sem estudar, fazendo teste numa peneira do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, do Vitória, porque essa criança não vai entender essa oportunidade como um mecanismo casado com a educação, né? Ou ele estuda ou ele vai jogar bola. Esse é o entendimento de muita gente, né? De muitas famílias. No momento em que tiver isso, uma parceria, digamos assim, sabe? Até dos clubes mesmo com a escola, isso teria que mudar um pouco a estrutura, fazer um trabalho conjunto, acho que isso poderia melhorar muita coisa, poderia resolver muitas situações e permitir que essas crianças, né, de famílias pobres possam sonhar melhor e não ficar apenas dependendo de uma oportunidade de fazer um teste no clube para entrar na escolinha, para começar a conviver diretamente com o futebol. Eu acho que o futebol e a educação são coisas importantes de uma parceria que precisa ser amadurecida e melhorada, né? Eu acho que na estrutura como um todo. Tá tocando, hein? Ei. Atento? Atento? Pode entender, tá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Ó, Nordeste Futebol Clube vai falar. Caramba. Tá com o Acimar e o Sérgio Amizade aqui, o Nascido Mourão. Você tá assistindo, né? Desculpa. Eita. Tá, então vou perguntar. Vou perguntar. Entendi. Certo. Bom. Seguinte, nesse momento aí de renovação na seleção brasileira do comando técnico, né? Tem um telespectador perguntando aqui, um internauta. Do futebol nordestino, se fosse para escolher um técnico para ser técnico da seleção brasileira, quem seria? É isso mesmo? Isso. Quem é que está perguntando? Como é teu nome? Ele quer falar não, o nome dele. Pronto. Eu vou embora. Vou embora. Vai embora. É o do Fortaleza. Serginho, nosso Voivoda. nível do futebol, Nossa, responda, rapaz. Responda, ele já respondeu, Voivoda. não, se ele se responder, está na minha aqui. Até porque. Eu não vou teimar com o Sérgio Amizade daqui da cidade. O Voivoda também, Nossa. Não, eu fico preocupado. Né? O Voivoda não está conseguindo ganhar Fortaleza, a seleção já está. Tá, né? Meu Deus. E agora eu estou perguntando aqui, sério, eu vou perguntar, para ter calma. Se fosse para digo, convocar um jogador que está atuando no futebol nordestino, um jogador, A seleção. a seleção brasileira. Dos 5 times do Nordeste, tem um jogador que possa ir para a seleção? Eu acho que o Pulga, não, inclusive eu, na época falei, não se vende um ídolo assim, e o Pulga se dizendo torcedor do Ceará, que era louco pelo Ceará, e está aí. Está jogando muita bola o tempo todo, seria o Pulga. O Pulga eu acho que é um jogador. Ele tem velocidade, tem força e finaliza bem. E aí, É o Pulga também, é o único. Toma, assim. Eu queria voltar para essa parte inicial da fala do Serginho. Por exemplo, Não posso usar Raimundo, né? muito sujo, Neymar, Diego, e quero. Nordestino aí também, que acho que merece estar na seleção, embora ele já tenha sido
convocado, Pois é. né, algumas vezes, mas acho que ele está passando por um momento tão bom, né, no futebol que talvez mereça mais uma chance. Hulk, paraibano, Hulk. Tá respondido, irmão? Passar bem, viu? Quer dizer o nome não, né? Tá bom. Nossa, relaxado. Do áudio. Hoje a gente tem essa possibilidade de imaginar que dos clubes do Nordeste que estão na Série A, você tem, claro, poucos que foram formados nas bases daqui, né? Assim, acho que até, embora tenha tido umas trocas, né? O Bahia levou Pulga, levou daqui de Fortaleza, o Vitória levou pelo menos os outros três que também atuaram por já aqui. tem o Oswaldo lá no Vitória, né? Oswaldo, Alexandre, aquele Alexandre. Caio Alexandre, O zagueiro central do Jânio, será que subiu? O Márcio Vitor foi para o Bahia, depois voltou. Tá no... essa troca entre os times, Sérgio, você que foi jogador de futebol, você sabe a relação, às vezes, entre o jogador e o comando técnico, às vezes faz a coisa Esgarça, andar, né? esgarça. Sai um jogador, entra um outro, que às vezes é pior e rende mais, dependendo dos desagrado do técnico, e às vezes sai o técnico e o jogador de lancha. Por que é isso? Rapaz, olha, você sabe o que é você juntar 40 homens e conviver o tempo inteiro, entendeu? Principalmente num lugar em que jogam, quer dizer, agora jogam mais, jogam 16, 17, né? Mas que tem 17 jogando e 13 injustiçados, não é assim? Entendeu? Então, quem joga, ocupa a posição e tudo, aí dificilmente, a não ser que seja muito grande a diferença entre um jogador e outro. Mas hoje, como não tem essa grande diferença, é muito em cima do coletivo e da força física, entendeu? Então, não é muito claro assim quem é o titular, quem é o reserva hoje em dia. Porque muita correria, muita força física, entendeu? E o jogador, importante é que ele saiba os fundamentos. E aí todos eles sabem chutar, dar um drible assim, driblar como o Pulga não é para qualquer um. Driblar como, né, tem jogadores que têm uma qualidade. Então, geralmente tem gente insatisfeita. O que vai fazer com que o grupo permaneça coeso são as vitórias, porque ser ganhando é muito bom para todo mundo. Mas se por acaso começa a entrar numa fase ruim, como o Fortaleza está entrando, aí os defeitos aparecem. E como é público, os defeitos são enormes. Imagina diretores, são mais de 60, conselheiro, tudo é uma panela enorme, que um acha uma coisa, outro acha outra, mas está ganhando, vamos em frente. Está tudo bom, legal, tá, não sei o quê. Começa a perder, é difícil, porque é como se você tivesse um fio ligado numa bateria que joga energia para todo mundo. De repente começava a desligar um ou outro disso. Perde o sentido do conjunto da coisa. O Fortaleza perdeu um pouco, né? Está tentando se recompor aí, não é fácil. O Vojvoda é o eletricista, né? Ele que é encarregado de reorganizar isso. Vamos ver, eu torço por ele, porque eu acho que se o Vojvoda passar aqui, está sujeito a um passarinho pousar no ombro dele. Tamanha delicadeza com que ele lida com as pessoas mais servis, mais tudo. Fez um bem danado ao futebol, Vojvoda. Serginho, você acompanhou aí dentro, campo, fora também, geração de jogadores. Citou o potencial individual do Eric Pulga e citou também o coletivo como um fator preponderante no futebol de hoje. Você acha que essa coisa individual que tem sido cada vez mais rara e o coletivo cada vez mais presente é um processo que culpa da formação ou das estratégias táticas? Não, eu acho que é uma evolução no sentido do entendimento que melhoraram muito as questões de saúde, os métodos de preparação física. Por exemplo, no meu tempo, quando eu tive emprestado o Botafogo, eu fiquei 5 meses sem poder jogar,
por causa de um problema no joelho que hoje é facilmente resolvido em 15 dias, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, teve essa evolução, e essa evolução, o que é que ocorre? As pessoas estão mais altas, os jogadores estão mais fortes, os jogadores que são mais baixos, eles têm mais dificuldade, embora se tiver habilidade, joga, mas você vê o quê? Você vê que esse talento, essa qualidade, essa categoria é o que todo mundo quer. E só quem pode estar levando esse pessoal é quem tem muito dinheiro. Então eles vão jogar no Real Madrid, vão jogar no PSG, vão jogar em times que pagam muito. Pô, brincadeira. Olha, hoje você não tem nenhum jogador aqui que seja da Série A que ganhe menos de 150 mil reais. 150 mil reais é um dinheiro, cara. Agora tem uma posição que é o goleiro baixo. Aí ele vai ser VAR, vai ser o gol com os parados. Você viu no programa anterior aqui? A gente dissecou muito essa questão da arbitragem e o Dacildo disse que os pré-requisitos para ser árbitro do exame Você vê, eu estava ouvindo daí. tem saber Nunca fiz regra de jogo futebol, importante, nunca ter apitado. enxerga pouco. Você não está preocupado com o nível da arbitragem também? Não estou, porque eu já esperava que fosse dar essa coisa, porque eu já conhecia um pouco essa questão de quem vai para o VAR, sabe? E notei no jogo contra o Ceará e Bahia, que teve aquele pênalti discutível, né? Eu fiquei impressionado, foi que o cara do VAR falou para o árbitro, no final ele falou assim, o risco é seu. Já fizeram isso com você algum? Natural. O árbitro falou, né? Aí É. ele disse, olha direito, rapaz, olha direito. O risco é seu. O risco é seu. Olha como é que está, o risco é seu. Esporte, o protocolo do VAR diz o quê? Quando for lance factual, e é bola dentro, fora, impedimento na salinha, não chama o árbitro. É só para avisar, né? Só para É avisar. só para dizer, fulano, bola bateu fora, bateu na linha, não foi gol. Mas o camarada lá que estava no VAR, ele quis dizer o quê? Eu vou lá ficar sozinho nessa frente, eu vou dividir o erro. Ou o árbitro, aí o árbitro disse que foi gol, aí disse que não foi. Aí o outro lá, vizinho do árbitro, que é o puxa-saco do VAR, disse, foi fora, bateu dentro, o outro disse que bateu lá na bancada. Aí, resultado, todos erraram, né? Me tira uma dúvida aqui. Veja bem, eu tenho a impressão que eu ouvi isso, mas eu acho que você é um cara bom para me dizer sobre isso. Eu estava vendo a CPI sobre as apostas, sobre essas coisas todas aí, e tinha uma pessoa que lidava com VAR. Lidava com VAR, ele não lidava como árbitro. Produzia equipamento, tal, essas coisas, não sei o quê. E ele começou a falar coisas assim, por exemplo, que dependendo dos ângulos que você tiver, nem todos os ângulos são mostrados ao árbitro, porque poderia levar muito tempo para decidir essas coisas muito confusas. Bola entrou, não entrou, um problema foi pênalti, não foi tudo. Tem isso realmente? Não. Podem esconder alguma coisa? É espetacular, ele é irreversível, o VAR eletrônico. O romano é péssimo, tem que trocar todo mundo, tem que criar um novo protocolo, certo? Eu não acredito nesse VAR humano que está hoje. Sei, as pessoas não estão preparadas para trabalhar com Eu digo todo dia, não, pessoal, não existe desonestidade, não. Não tem nada, camarada vai entrar ali para errar. É ruim, porque ele não tem experiência. É só o humano. Eu ouvi você falando isso e achei fantástico, porque você jamais diria para o cara assim, o risco é seu. Porque você está colocando a grandeza da profissão que tem. Deixa eu te pedir uma opinião aqui. A gente já está chegando a um nível da competição que dá para a gente imaginar o desempenho dos times do Nordeste. E eu lembro que no nosso programa de estreia aqui, o Gomes Farias foi o nosso convidado, e ele falava de que tinha uma briga para não cair, né? Porque, assim, quem consegue entrar no ônibus vai ter garantia da viagem, né? E aí a tendência é querer saber se ele vai chegar na frente, vai viajar de janela, né? Ou se vai sentar perto do banheiro,
O que é que você está imaginando aí para o futuro dos nossos times, Zé? A gente se segura bem? Olha, pela lógica, a gente vai ter que fazer um prognóstico, se é que é possível isso, né? Mas eu acho que Bahia e Fortaleza têm mais chances do que os outros clubes, né? Por razões óbvias, né? O Bahia, por exemplo, tem muito dinheiro para gastar, né? Gastou só em contratações esse ano quase 115 milhões. Entendeu? Embora o City, né, registre um prejuízo aí em relação ao investimento que fez no Bahia de mais de 300 milhões. Mas isso é troco para eles, né? Isso não é problema. O problema é que só eles mandam e não tem conversa com mais ninguém. O Fortaleza também tem uma estrutura melhor, tem mais dinheiro. O Ceará, o Vitória, o Sport, eu acho que esses são clubes realmente, se ficarem ali, sabe, na parte do meio da tabela, por exemplo, como torcedor do Vitória, vou ficar, já vou me dar por feliz, né? Mas não vejo assim muitas condições de competir, sabe, com o Sudeste, com o Sul, com os times, sei lá, times como Palmeiras, Flamengo, sabe, Internacional. São times que têm uma estrutura muito mais arrojada do que a nossa e nós vamos lutar para manutenção mesmo, sabe, para permanecer na Série A. Essa é a triste realidade. Eu vejo o Bahia e o Ceará com mais chance por esses motivos, né? E Ceará, Vitória e Sport vão, na minha opinião, lutar para ficar aí acima da 16ª colocação. Entendeu? E quem sabe aí Bom demais. almejar aí uma Sul-Americana, com muito otimismo, uma Libertadores, né? Mas eu acho que são times para ficar ali na parte intermediária da tabela. Concordo, acho que o Zé falou bem legal mesmo, é isso aí. Quer dizer, Bahia e Fortaleza já tem uma certa estrutura, né? Então vão mantendo. O Fortaleza já está há quantos anos? Tá? Desde que subiu, desde 2019. E quase que ele caiu, 6 anos e tudo, com boas participações, entendeu? E eu acho que é isso aí. Ceará, Sport e Vitória, me parece os que vão lutar para permanecer, né? E se pegar uma Sul-Americana, o Zé falou tudo. O Zé é antigo, ele sabe essas coisas, ele tem calma, ele fala calminho e tudo. Grande figura, Zé, não via há anos. Rapaz. Então eu acho que é isso mesmo. Não entendo futebol como você, como o Dacildo, vocês são profissionais. É, eu sou só torcedor, entendeu? E amigo de vocês, e aprendo muito com vocês. Essa que é a verdade. Expectativa otimista para que a arbitragem erre menos aqui para frente? Arbitragem brasileira ou cearense? Não, brasileiro. Boa, né? Perguntei assim, sabe por quê? Porque a arbitragem cearense, sabe quantos jogos apitou até agora? Nem. Não vai melhorar, tem que melhorar. A brasileira, a tendência é errar mais. Erra mais. Erra todo jogo, meu amigo. Todo jogo, toda rodada tem erro. É impressionante. Por quê? Se não mudar os atores, não tem quem faça esse filme chegar ao final, né? Só tem. Não tem nenhum artista. Né? Como é que faz um time sem artista? Então, a arbitragem brasileira precisa ter uma mudança drástica. Essa questão do VAR, que é o principal. Os árbitros, não, nós temos bons árbitros, né? O Daronco, o nosso amigo Klaus, né? Temos aquele menino lá de Goiás não, do Rio Grande do Sul também, é um bom árbitro. Então, nós temos uma meia dúzia de árbitros, são 10 jogos, né, por semana, meia dúzia que dá para apitar. Aí fica faltando 4. Aí os 4 coloca o pessoal da CBF, né, porque tem outro 4 que é da CBF. Mas eu não sou muito, eu não acredito muito em melhor não, viu, cara? Bom, a gente devia ter feito isso no programa passado, nós esquecemos de dizer, o Dacildo tem perfil no Instagram e periodicamente, com muita frequência, tem feito análise. Mas estou dizendo que é muito frequente as suas postagens, né? Você sempre está postando porque são erros que
estão vindo com muita Hum. frequência. É isso aí. Assim, o Dacildo, ele faz análise de toda a rodada, ele diz que só volta quando tem erro, né? Então, se você está com dúvida de um lance, qual é o Instagram da Dacildo? Acaba vendo O aí. nome é Darcy Mourão, aí tem FIFA do lado, né? Porque andaram fazendo uns parecidos, né? Não fazem, né? Aí eu coloquei esse aí que é oficial meu agora, é Darcy Mourão FIFA. Pronto. Veja bem, hoje, no tempo que o Dacilda era árbitro, você tinha só numa fornada só, você tinha Leandro Serpa, você tinha Dacilda, aquele que Gregório, Joaquim Negócio, quer dizer, o Marcos Brasil, quer dizer, você tinha, veja como o futebol perdeu em termos de respeito ao árbitro, quer dizer, você tinha os campeonatos, você tinha tudo, quer dizer, você está com saudade do passado, não é saudade, é porque tem que ver isso também, tem que olhar para isso. Claro que tem a meritocracia, os que estão melhores, né? Mas a CBF podia parar de tomar conta só de quem está rico, porque eles já estão milionários. Você vai fazer esse concurso do VAR? Meu Deus me livre. Eu não sei. Obrigado aí pela participação mais uma vez aí. Grande abraço, hein? Abraço, Moacir. Abraço da Silvio, Serginho, meu amigo LC Galeto. Grande abraço para vocês. Até a Grande próxima. abraço. Grande abraço, Sérgio. Obrigado, Galeto. Obrigado, Dacildo. Serginho, prazer grande. Valeu. Sinta-se convidado a voltar outras vezes, porque a gente precisa cada vez mais de opinião de quem entende, né? Se o Humberto Eco disse que a internet possibilitou, abriu as portas para um bocado de idiotas, a gente tem que combater com a informação de qualidade. Uma vez me perguntaram quem era o melhor comentarista do futebol cearense. E eu estava naquela minha fase de garoto rebelde, né? Aí eu falei um que ninguém achava, que eu não tenho coragem de dizer o nome dele aqui. Perguntou, mas como ninguém gosta desse árbitro, não sei o que. Eu falei, o sujeito que fala 10 minutos sem saber o que está falando, você tem que respeitar. Não é assim, não. Obrigado, Serginho. Um grande abraço. Nós queremos agradecer principalmente a sua audiência. Na próxima semana a gente está aqui de volta. Um grande abraço e siga nossos perfis nas redes. Nós estamos contando com a sua audiência. Um abraço a todos.